Lá do interior de Minas, muito cedo, comecei a trabalhar no CERP e logo depois eu saí do CERP para empreender. E naquela época nós trabalhávamos com mainframe, etc., era tudo muito difícil, né? E eu via que as empresas tinham muitas dificuldades, também não tinha acesso à tecnologia, e a tecnologia era muito cara. E isso abriu uma oportunidade enorme de mercado, porque na medida que a tecnologia foi barateando, nós fomos criando sistemas para essa área. E eu tive, posso dizer assim, uma sorte, talvez, de ter escolhido a área tributária fiscal, e eu vou dizer a razão pela qual escolhi. Quando eu comecei a desenvolver sistemas, saí do CERP para trabalhar como empreendedor, eu comecei a desenvolver sistemas de tudo quanto é tipo de natureza. E aquilo não parava em pé, porque cada cliente queria um sistema diferente. Isso era um problema muito sério para a manutenção, porque não existiam ainda os grandes RPs, estavam vindo e não tinham chegado ao Brasil. Isso era muito complexo para a gente. E eu falei, poxa, eu preciso escolher alguma coisa que o cliente não tenha que mudar a todo momento. E escolhi a área fiscal, mas aí o governo muda. Ou uma coisa ou outra. Mas pelo menos ele muda dentro de uma legislação, tem uma periodicidade, e não como os grandes RPs mudam. E a gente foi muito bem sucedido. Começamos a fazer a construção de sistemas para essa área. Nós fomos um dos pioneiros aí em 68 e 65. Inclusive, nessa época, eu estava junto com a Fundação de Vagas, nós ajudamos o fisco a definir um pouco melhor o que eles estavam lançando no mercado, porque na época vinham arquivos que eram completamente sem nexo, de como o cliente poderia entender, isso era uma coisa super difícil. Né? E aquilo a gente tentou minimizar o impacto que as empresas teriam. E eles queriam, inclusive, que trabalhasse para eles, né? Mas eu tinha que escolher entre Deus e a outra área, porque a gente tem que optar. No momento da vida a gente optou pelas empresas e até hoje a gente trabalha tentando reduzir o impacto tributário que o fisco causa nas empresas e as grandes mudanças. Vocês devem saber, tanto quanto eu, o quanto que isso é doloroso, né, para todos nós, essas alterações tributárias, né, milhares de alterações tributárias. Nós temos clientes aí que têm 40 mil atendimentos tributários por ano, é uma coisa absurda, né? Você tem 100, 200 pessoas trabalhando só para atender o fisco. Então é um sócio muito caro e muito difícil de atender. E o que nós fizemos? Quando nós criamos a Macesaf, nós começamos pela em 68, e a Macesaf foi um marco importantíssimo, eu tive muito aprendizado na Macesaf, porque nós criamos a Macesaf a 4 mãos, com os grandes clientes nossos. Na época era Antártica, depois dobramos, depois não sei o que, compraram, se juntaram, virou uma velha. E nós fomos trabalhando junto com os clientes, com a Alcon, Alcan, com a Metais, e nós tivemos a sorte de que esses clientes contribuíram muito para o nosso crescimento, não pelo crescimento nosso, mas para o crescimento deles também, porque a área tributária sempre foi um impacto. Por exemplo, eu me lembro que a Alcan e a Alcoa, eles tinham um consórcio de empresas e eles precisavam fechar. Eles precisavam fechar os balancetes no final do mês para prestar conta e tudo, atendimento fiscal, e aquilo não fechava nunca, porque um tinha um RP SACO, tinha um outro, tinha outro tipo de RP, e aquilo não batia. E na Macesaf nós conseguimos considerar tudo aquilo e fazer atendimento ao fisco e aos CFOs da época. Então a Macesaf foi assim, uma riqueza de aprendizado enorme. E depois tivemos estávamos crescendo muito, a gente cresceu muito, nos tornamos líderes de mercado nessa área. Eu fiquei na Macesaf aproximadamente uns 28 anos. E dentro da Macesaf houveram várias mudanças. A gente vendeu a Macesaf 3 vezes. Nós vendemos a primeira vez para a ING Belling, que foi um fundo de investimento que chegou aqui no Brasil e fez uma oferta para a gente. Eu era sozinho naquela época, não tinha nenhuma experiência na área administrativa, eu só entendi tecnologia, né? E a tecnologia mudando rapidamente, precisando mudar tudo, né? Tanto que houve essas rupturas, são muito importantes nós entendermos, porque as rupturas é que vão fazer com que a gente seja mais eficiente, reduz o custo, etc. E a gente vendeu para a Billiton, depois o próprio fundo de investimento da Billiton, da ING Belling, ele foi vendido. E nós ficamos perdidos. Cada dia aparecia um cara novo no conselho que eu não sabia quem era. E foi uma loucura aquilo para a gente, não tinha tanta experiência assim. E aí veio uma outra oferta, né? Nós recompramos 100% da empresa. E depois, nosso amigo Sidney, que está aqui pelo fundo do BGF, comprou uma participação, né? E o Sidney
ficou como responsável aí de nos levar para outro patamar, em termos de experiência, etc., de compliance, e por aí vai. E aprendemos muito também com esse mercado. E aí depois veio a Thomson Reuters querendo entrar no Brasil. Nós não tínhamos muita alternativa, porque naquela ocasião, muita gente não sabe, a gente vendeu uma empresa para geradora de caixa, não tinha dinheiro, a gente estava para abrir capital na época, né? Nós vendemos por uma razão muito simples, porque todos os nossos clientes estavam indo para fora. Então a Ambev virou Embev. Como é que eu ia atender a Embev? Eles queriam que nós fôssemos. Mas imagine, como que eu ia abrir escritório em 120 países no mundo, não tinha dinheiro para isso, a gente estava inclusive para abrir capital na Bolsa, né? E foi uma dificuldade. Então chegamos ao impasse, é melhor vender e começar de novo, né, de alguma maneira. E eles, quando compraram, nós tínhamos um outro embrião dentro da Mastercraft, que era a TextWeb, que eles não quiseram levar a TextWeb, não sei por que razão. O problema deles lá. A TextWeb se virou uma referência de mercado também. E a Solvos, através do Paulo, que era o presidente da Solvos, ele veio e comprou a TextWeb. E por que eu estou falando disso? Porque a Mastercraft ela construiu um modelo de negócio muito interessante e muito importante para a época. Mas, hoje, a época mudou, a tecnologia mudou, tudo mudou, e nós precisamos estar prontos para essa nova tecnologia. Então, sejam bem, quando a Mastercraft surgiu, era totalmente on-premise, você tinha que instalar, fazer aquilo tudo. A Solvos veio, já era um pouco, como você diz assim, funcionava na nuvem, mas você tinha que gerar um componente a cada atualização da legislação, e esse componente tinha que ser implantado junto com os sistemas que a empresa tinha. E hoje, a Omnitex é completamente diferente disso. Hoje nós estamos aí usando as tecnologias de ponta, usando inteligência artificial, é tudo real time. Né? E para onde essas mudanças todas nos fizeram ver o seguinte: foi muito bom nós termos saído desse legado, porque nos deu capacidade de enxergar o que seria o futuro. Tanto que hoje nós estamos há 8 anos investindo em tecnologias do futuro, que nem as empresas olharam para ela ainda, né? Estão ainda com tecnologias antigas, e nós já temos a tecnologia pronta para o futuro. Hoje a Omnitex ela é um modelo de business completamente diferente da Mastercraft, da Solvos, das que existem por aí, porque ela é realmente disruptiva. E a nossa expectativa é que, antes de sabermos disso, antes da mudança de legislação, sabermos que o fisco um dia, como ele faz com a Bolsa de Valores, de entregar lá o bilhete, paga aqui a conta. Mas como é que você vai garantir que é aquela conta que você tem que pagar? Quem vai te garantir isso? Então, a nossa tecnologia permite isso. Permite hoje você pode trabalhar com ela no cenário atual e com o cenário futuro. Nós já te damos ideias, estão tudo calculado na hora, você pode comparar os dois. E sem nenhum problema. E eu acho que isso é que as empresas precisam. Então, essas rupturas que houveram na nossa vida, de uma maneira ou de outras, elas nos fizeram ver isso, que o futuro seria diferente. Né? E o fisco vai fazer o split payment. E como é que fica? Eu recebo de vários bancos, pago em vários bancos. Como é que eu compenso de tudo? Como é que eu vou fazer essa encrenca? Na realidade, é uma encrenca. Então, nós construímos ali uma tecnologia bem diferenciada. Eu convido vocês a conhecer, eu acho muito importante. E eu acho que essa tecnologia vai ajudá-los, né, a caminhar nesses próximos anos, né, o que vai acontecer. Então, eu acho, o Paulo me deu pouquíssimos minutos aqui, né, Paulo? Vou deixar meu orelha. Então, eu fiz um resumo muito rápido aí do que aconteceu, mas fica à disposição de vocês, se vocês quiserem mais esclarecimento, conversar sobre mais alguma coisa. Né? Eu trabalho muito na área de tecnologia, é a minha formação, né? Mas eu tenho aqui, a minha equipe é sempre gente muito capacitada, eu estou com pessoas aqui que têm 30 anos que trabalham comigo, né? Tem o André aqui, que é o CEO da Tons, que é uma empresa do nosso grupo também. E o que eu queria dizer para vocês é que nós estamos trabalhando muito no varejo. Né? A gente viu que a dor do varejo, né, quando veio o advento da internet, de outros canais de venda, porque você tinha antes a loja, depois virou agora e-commerce, marketplace, app do vendedor, app do terceiro, e esse é Dark Store. Então hoje nós atendemos todo esse ecossistema de uma maneira muito eficiente. E a gente só consegue atender esse ecossistema por uma razão muito simples, porque nós temos hoje uma plataforma tributária preparada para isso. Hoje nós somos uma empresa que temos, por exemplo, um SDK que você coloca dentro da maquininha de vendas. E ela faz toda a venda para você sincronizada. Hoje você pode montar o que nós estamos chamando aí de
Tax Hub, onde você pode conectar várias empresas do grupo e dentro desse hub você administrar tudo. Então, nós somos com um cliente aí que tem algumas empresas na América Latina e a gente pretende ir com ele para a América Latina, depois para o resto do mundo, porque agora realmente nós estamos preparados para isso. Então, você tem condições com esse Tax Hub nosso, conectar empresas diferentes do seu negócio e de um único lugar fazer tipo um CSC, um Centro de Serviço Compartilhado com todas as empresas, mas na área tributária, que hoje é uma coisa que é difícil de você viabilizar. Bem, gente, é isso. Eu já falei demais, né, Paulo? Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer estar aqui, tá, gente? Estou à disposição.